é Ana, eu sou da Holanda aqui, cresci aqui, mas nasci em Angola e eu vivo em Eita. Ok, yeah. Então nós estávamos a falar sobre dois versículos, Lucas 4, e eu vou ler em inglês. Eu consigo também falar em meu verso. Ok, o meu inglês é mais forte do que o meu português. Should I speak English? Go ahead. Ok, I'll just do português. Então, nós estávamos a meditar naquela parte na Bíblia onde que Deus estava a falar sobre o favor. Jesus disse assim, and that the time of the Lord's favor has come. Então, antigamente, nós sabemos que não havia graça. Nós tínhamos que pagar para os nossos pecados imediatamente. E a vinda de Cristo, Ele meteu todo o pecado em si. E agora nós não precisamos de ser perfeitos, santos, no sentido que tem que fazer tudo direito para receber a graça de Deus. Agora, a pessoa somente tem que aceitar o Senhor no teu coração. Amém. E tentar ser como Cristo Jesus, mas isso não quer dizer que quando você vai ser perfeito, Deus vai te abençoar, porque Deus não abençoa as pessoas que são perfeitas. E nós conseguimos ver aqui no mundo, tem muitas pessoas que não, por exemplo, nos nossos vistos, não mereçam a graça ou as bênçãos, mas Deus dá. Porque a graça dele não depende da nossa justiça. Então, quando nós estamos a falar no grupo sobre isso me dá tanta paz, porque eu sei que eu não sou perfeita. Eu não sou perfeita. E só saber que Ele me ama ainda mais, isso me toca o meu coração. E o segundo versículo, que era sobre o Paulo, quando ele teve um encontro com Jesus disse que eu vou te dar uma unção e você vai falar sobre mim, as pessoas, os gentios, né? Aí o nosso grupo falou sobre... Eu, por exemplo, eu dei um testemunho, eu tinha muitos desafios em partilhar a palavra de Deus com as pessoas. E havia um tempo com a minha igreja, nós fomos fora para partilhar o gospel, e eu estava a tentar muito dos meus esforços, estava a meditar muito na minha cabeça, o que eu devo falar? Será que eu devo falar assim? Será que mas nada não estava a dar certo e as pessoas não estavam interessadas. Depois, no momento quando eu falei assim, eu desisto, aí veio uma senhora ao meu encontro e ela falou assim, o que você tem nas tuas mãos? E era um flyer, um convite para vir na igreja. Aí eu comecei a conversar com ela sobre Jesus, o que ele fez para mim, e a conversa fluiu. E naquele momento eu sei que era Deus a falar comigo e falar assim, não é através das tuas forças, mas através das minhas. Amém. E o segundo e último testemunho também foi da minha amiga, e ela é muito bem em falar, e ela tem o dom de evangelizar. Mas um dia também ninguém não queria vir a Cristo, então ela desistiu e deu só um flyer num moço que ela pensou que nunca ia aceitar. Mas o moço aceitou. E ele tinha 2 lágrimas de tatuagem na sua cheeks. Sim, e isso significa que ele matou alguém, 2 tatuagens. E ela lhe deu o flyer e ela foi. O flyer era um convite para vir na nossa igreja à noite, nós íamos tocar música. Depois, do nada, o menino veio e ele trouxe 2 outros amigos deles.
eles se entregaram a sua vida, todos os três se entregaram a sua vida a Cristo naquela noite. E o menino que veio, ele também agora é servo dentro da igreja. Há imensos. Louvado seja o Senhor. Amén. Buenas noches a todos. Jesús. Yo soy Martín Padilla, venimos de Roma, Italia. Amén. Una de las cosas que pudimos compartir con el grupo fue de Lucas 4, ¿no? 17, 19, donde el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Señor Jesús, nosotros debemos comprender que el Espíritu Santo que estuvo con el Señor Jesús está ahora con nosotros. Amén. Gracias al Señor porque ese mismo Espíritu está en nosotros, en cada uno de ustedes. Un hermano decía: el Espíritu no hace excepción de personas. Él va donde usted dispone su corazón. Y después decía aquí, dice: por cuanto me ha ungido. Debemos recordar que el único ungido es Cristo. Amén. Es el único ungido. Amén. Amén. Y esa misma unción nos dio a nosotros. Amén. Por eso que cuando nosotros tenemos comunión con el Padre, la misma unción que tuvo Jesús, la tenemos también nosotros. Amén. Y al final decía, decía, ¿para qué cosa? Para dedicar las buenas nuevas a los pobres, a pobres espirituales. No habla acá de pobres sin dinero, pobres espirituales. Nicodemo era un pobre espiritual, era muy rico. Saqueo era muy rico, pero era pobre espiritual. Y cada uno de nosotros, cuando no buscamos del Señor, no tenemos comunión con Él, somos pobres espirituales. Por eso la comunión con el Señor es la primera cosa. Como el hermano Salomón decía, la palabra es la que nos va a liberar. Porque el Señor vino a liberar a los que están prisioneros. Este mundo nos presiona, nos hace prisioneros de muchas cosas. Y después compartimos Hechos 26, 16, 19, que Pablo cuenta su conversión, cómo él se convirtió. Y ustedes deben comprender una cosa, hermanos, que a Pablo nadie le predicó de Jesús. Fue el mismo Señor que vino a él y le predicó al Señor, porque ninguno se podía acercar porque todos tenían miedo que los vaya a agarrar y meter a la cárcel, ¿verdad? Fue el mismo Señor, hermano. ¿Y qué cosa hizo el Señor? Lo cegó, porque él era una persona muy preparada, muy estudiosa, tenía mucho conocimiento, y el Señor le quitó eso. Y eso es lo que el Señor quiere ahora con nosotros. Él quiere quitar cada pensamiento, cada conocimiento que tenemos terrenal, y Él nos quiere dar, ¿qué cosa, hermanos míos? Su unción. Amén. Gracias al Señor, porque el Señor permite todo esto para que usted y yo podamos buscar más del Señor. Y la última parte decía: Rey Agripa, yo no puedo desobedecer a la gran misión. Es lo que Dios le encargó a él. ¿Qué cosa? Que tenía que llevar. Una cosa curiosa, hermanos míos. Saulo quedó ciego y él tenía que liberar a los ciegos, dar la vista a los ciegos. ¿Cómo un ciego va a poder curar a otro ciego? Esa es la unción del Señor que hace todo eso, hermano. Es el Espíritu que está en el Señor y ahora está en nosotros. ¿Qué es el del Señor? Irmãos, estávamos falando ali, primeiro ponto que tocou no nosso coração é a questão de que o Espírito de Jesus está em nós. Amém. Então isso é uma bênção e ao mesmo tempo é uma alegria e uma responsabilidade. E nós tocamos muito na questão do abrir os olhos, de ver a luz. Então, assim, essa luz, nós temos que buscá-la e vê-la para que possamos, com o nosso viver, inspirar outros a buscarem a mesma luz. Amém. A nossa vida tem que ser uma vida em Cristo, feliz, plena, porque isso vai atrair os outros irmãos. Mais do que qualquer palavra, o nosso viver em Cristo, feliz, satisfeito, buscando cada vez mais isso, essa alegria que vai contagiar os demais. Nós seremos a luz de Cristo nesse mundo. Então é através do nosso viver em Cristo, melhorando cada vez mais, estudando com a nossa fé, desenvolvendo a nossa fé, estudando a palavra de Cristo, melhorando a cada dia, cada um
na sua necessidade. Então, não buscando um homem ou outro, mas buscando a palavra de Deus. Com responsabilidade, porque o Espírito de Deus está em nós, em cada um de nós. Então é a nossa responsabilidade desenvolver o Espírito de Deus em nós, para que nós possamos, com o nosso exemplo de vida, divulgar, evangelizar o mundo. Que naturalmente a luz de Cristo, não é pela nossa capacidade, mas a luz de Cristo vai brilhar em nós e vai atrair os demais que vão querer essa luz, vão querer essa alegria, essa paz que Deus nos dá. E com isso sim, aí Deus vai nos utilizar da melhor forma para fazer a sua obra acontecer aqui no mundo. Amém, irmãos? Nosso Senhor Jesus. Ramon, estou morando agora em Eindhoven, sou do Brasil. Ramon não é presunto, tá? É Ramon. Amém, irmãos. Meu grupo compartilhou coisas muito ricas. Amém. Mas por livre e espontânea pressão, eu fui escolhida para estar aqui para compartilhar com o irmão. Mas aleluia! Senhor Jesus! Estamos aqui para isso. Sim, meu nome é irmã Edna, sou da Suíça. Amém! Primeiro nós ganhamos muito, né, a respeito de que o Senhor Jesus, ele foi o primeiro, né? O Senhor recebeu, como os irmãos já disseram, a unção que veio do Pai. Né? E o Senhor, ele foi obediente ao Pai, né? Então, o período que o Senhor esteve aqui na terra, o Senhor fez o trabalho para o qual o Senhor confiou. Libertar os cativos, dar vista aos cegos, o Senhor realmente evangelizou. Só que essa unção que o Pai deu para o Filho, ele também deu para Paulo, né? Sim, amém. Nós falamos lá em Atos. E quem era Paulo? A gente compartilhou um pouco sobre isso. Na nossa visão, Paulo, pelo que a palavra fala, Paulo era um homem extremamente capaz, né? Um homem que foi criado aos pés de Gamaliel, com muito conhecimento, conhecia a letra da lei e era fiel naquilo que ele acreditava. Só que todo o conhecimento de Paulo não era nada diante daquilo que Jesus queria oferecer, né, para as pessoas daquela época. Então essa unção, quando essa unção alcançou Paulo, Paulo viu que tudo aquilo que ele tinha não era nada. Tanto que ele considerou tudo como perda para ganhar Cristo. Né? Ó Senhor Jesus! E essa mesma unção que estava no Filho e que o Senhor deu a Paulo, ela está em nós. Amém. Ó Senhor Jesus! Irmãos, essa unção, ela não é simplesmente para dizer eu sou cristão. Essa unção, ela precisa transbordar de dentro de nós e alcançar as pessoas. O irmão compartilhou no grupo, né, a respeito de Nicodemos. Nicodemos era um mestre, né? Um homem com tanto conhecimento. E Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos tão cheios de conhecimento. Nós conhecemos tanto a Bíblia. Nós sentamos com as pessoas e falamos tanto daquilo que conhecemos, né? Vamos de Gênesis a Apocalipse mostrando conhecimento, mas eu não vivo a realidade daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço. Então o Senhor precisa nos libertar de toda religião, de toda tradição. Eu estou tão feliz com o fato da gente estar voltando ao princípio, né? E a gente poder juntos desfrutar a palavra, cavar o que o versículo está falando. Irmãos, juntos crescermos em vida, para que onde a gente estiver no nosso trabalho, na universidade, no seu meio social, na sua família, que você seja luz do Senhor. Amém. E nós sejamos a expressão de Cristo. Amém. E não é de conhecimento, é de vida prática, de viver o que Jesus vivia. De ter aquele mesmo sentimento que Paulo teve. Senhor, melhor é morrer e estar contigo. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu sou o irmão Marcos, da Inglaterra. Falamos em Leeds. Jesus é o Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, como é bom, né? Como está lembrando agora, como estava ali na... Senhor Jesus. O irmão Dom que falava, né? Quando o irmão Dom está vivo. Cada vez que o irmão vem aqui falar na frente, é uma pepita, né?
E quando o irmão Salomão botou cada um grupo, falou para nós ficar em grupos e veio aqui ver como o Senhor fala diferente para cada um. E essa pepita vem, né? E vai nos agradecendo. Cada grupinho aqui vai nos fortalecendo. E o que nós disputamos ali no nosso grupo foi o seguinte: a gente viu, tanto lá em Lucas 4, né? O Senhor Jesus estava onde, né? Quando ele recebeu aquela palavra, ele falou aquela palavra, ele estava em Nazaré. Né? Nazaré é onde era a cidade dele, a cidade onde ele nasceu, onde ele era conhecido. E quando ele falou aquela palavra, o que aconteceu com ele? Ele foi rejeitado. Né? Então muitas vezes acontece isso com a gente, né, irmãos? A gente fala a palavra, a gente sai para pregar o evangelho, a gente fala a palavra, às vezes até mesmo com nossos familiares, nós somos rejeitados. Né? Senhor Jesus. Então, o Senhor nos prepara, né? Nos prepara para quê? Para nos levar para pregar o evangelho. Amém. Só que, irmãos, a gente tem que estar preparado para ser rejeitado também. Como o Senhor foi. Esse é o nosso crescimento, né? O nosso crescimento de vida. E o que nós gostamos também foi que, apesar de, por exemplo, voltando agora para Paulo ele era um grande fariseu. Né? Ele era um conhecedor da palavra judaica, né? E mesmo assim, o que aconteceu com ele? Ele teve que, a gente brincou, né, que ele teve que cair do cavalo, né, que a tradição católica ela fala que ele caiu do cavalo, né, Senhor Jesus, mas ele ficou cego aí, né, ele teve que cair no chão. Eu creio que ele ficou de joelhos ali na hora, né, quando ele recebeu aquela luz. E aquilo ali foi para quê? Para ele se humilhar. Né? Se humilhar para acabar com toda aquela tradição que ele tinha. Né? E agora sim, agora eu posso estar preparado para pregar o evangelho. Outra coisa que nós ganhamos foi o seguinte: mesmo nós tendo todo o conhecimento, a gente tem um exemplo, né, do apóstolo João, ele teve todo o conhecimento do que? Do Apocalipse. Né? Só que no final do Apocalipse, depois que ele recebeu toda a palavra, o que ele escreveu? O Evangelho de João. E como é que começa o Evangelho de João? No princípio era o quê? Era o verbo. Né? Então, quando a gente volta ao princípio, irmãos, é só o verbo. Né? E o verbo é a palavra, e o verbo é a palavra, e o verbo era Deus. Amém. Senhor Jesus. Não importa, eu até falei no grupo, né? Não importa quanto tempo você tem na vida da igreja, quanto tempo você tem 20 anos, ou tem 1 ano, ou tem só 1 mês. Senhor Jesus, é nós não voltarmos à palavra, nós voltarmos no princípio, nos humilhar e ver só o Senhor. Né? Ver essa luz que o Senhor traz para nós, né? Que cegou aqueles que eram, Senhor Jesus, aqueles que eram cheios de conhecimento, tem que acabar com tudo isso e levar só ver a Ele. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Somos gratos al Señor por esta oportunidad. Me llamo Laura y vengo de Roma, la iglesia en Roma. Amén. Un abrazo a todos, hermanos. Es una felicidad estar aquí. Gracias al Señor. En el grupo que nosotros estábamos, cuando yo me había escrito la frase que el hermano Salomón dijo, y es de que en esta nueva etapa deseamos que cada uno escarbe la palabra para encontrar las riquezas en la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Su hablar para cada uno de nosotros. Nosotros estuvimos acostumbrados, hermano, yo hablo por mí, soy la primer culpable, acostumbrada a que me dieran de comer, a que cocinaran para mí. Y no es malo, porque no es malo. Nosotros tenemos que agradecer al Señor por los hermanos mayores, bendecirlos, orar por ellos. Pero hoy el Señor nos está trayendo de nuevo al principio, de regreso al principio. Y esto es una bendición para usted y para mí, porque hoy podemos tomar la responsabilidad que el Señor dio a usted y a mí. No lo dio a uno, porque el Señor jamás se va a limitar a una boca, pero usted lo limita y yo lo limito si yo no practico eso que decía en Lucas. Ahí el Señor Jesús habló y dijo: el Espíritu de Dios, del Señor, me ungió. Recuerden, el Señor la ungió a usted, el Señor me ungió a mí. El Señor no se puede jamás limitar. Usted y yo lo hacemos. Y aquí los hermanos compartían
un hermano dijo, ¿por qué? Nos dio una comisión, como lo dicen Hechos a Pablo. A Pablo, amén. ¿Ah? Esa comisión la dio a usted y a mí también. Amén. Basta de dejar que el Señor quede limitado. Nos dio una comisión y alguien dijo también, no fue una opción, es una comisión. Amén. Yo te mando, por eso te unjo. Por eso es que te llamé. Por eso te hice caer de ese caballo. ¿Ah? Por eso te quebré las rodillas. Señor Jesús, nunca más, hermanos. Si el Señor nos está dando esta oportunidad, Él tiene una meta. Decía un hermano para llevarlo a su reino. Decía otro hermano, Él nos llamó para llevar a esas personas a ese reino. Para eso nos llamó el Señor. El Señor Jesús está, el Espíritu está sobre mí. Oh, Señor Jesús. Dejemos que el Señor nos envíe y vayamos. No nos quedemos. Amén. Jesús es el Señor. Yo soy Chris de City. Bueno, cuando leemos en Lucas, pobre sin que no sabemos dónde vamos, explica Jesús que somos pobres, que somos prisioneros y cuando viene la libertación es Jesús. Amén. Ahora cuando yo leo ese tema, lo vemos nosotros todos. Éramos pobres, prisioneros, no sabíamos dónde íbamos. Y después vino Jesús y nos libertó. Amén. Ahora la parte importante de ser cristiano no es mirar a uno mismo, sino estar firme con Dios. Saber que, ahora voy para Pablo, saber que somos débiles. Lo que me gusta de Pablo es cuando él era así. Y después vamos así. Su debilidad lo hizo ser lo más grande y hermoso que hizo en todo el planeta, y de la carta fue, digo yo, lo que hizo un trabajo Jesús con él. Y ahora algunas veces nosotros probamos ser fuertes, hacer enseñar que nosotros podemos con nuestra fuerza. Y Jesús dice, no, tu debilidad te va a llevar donde yo te quiero. Amén. Y alguna vez hay que aceptar que somos débiles, pero somos fuertes en Cristo. Amén. Y por eso, una vez yo estaba en un camino oscuro, no sabía dónde ir, derecha, izquierda, y después Jesús habló con una hermana y me habló de un sueño que era igual de lo que yo estaba pasando. Él me quiso decir, mira Chris, tú estás equivocado. Y lo mismo es como Pablo, cuando llegó la luz, él sabía, hey, yo estoy equivocado. Yo tengo que salir de ahí y subir otra vez. Amén. Así que no siempre tenemos que estar, nosotros no somos perfectos, pero Señor Jesús nos hizo perfectos con su sangre. Irmãos, sou Raquel, de Luxemburgo. Amém. Fui eleita para falar aqui, porque eu falo foi falado muita coisa no nosso grupo que já foi falado aqui, então o Espírito é um, está sempre falando a mesma coisa para todo mundo, né? Amém. Mas tem uma outra coisa que o Senhor falou conosco que não foi falado aqui. Que, não sei se vocês sabem, mas são 3 pessoas que estavam com Saulo naquele momento. E os 3 viram a luz. Os 3 ficaram assim, atordoados, como tem a luz no fundo. Mas só o Paulo escutou. Só o Saulo escutou. Só ele escutou e só ele foi chamado. Então todos nós escutamos a voz do Senhor. Eu escutei a voz do Senhor. Amém. Então ele me chamou. Não é só todos eles estavam lá, viram a luz. Então, o mundo tem a luz, a Bíblia está aí para todo mundo, mas quantos foram chamados? Somos só nós. Então cada um aqui tem
o chamamento do Senhor. Amém. Então todos nós temos escutado a voz dele e a gente só tem que obedecer. Amém. É igual eu falo com meu filho, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo isso para você tem que falar assim, que é o que eu estou falando. Ele não quer dar bola, mas às vezes a gente tem que continuar falando. E o Senhor tem falado conosco. Se você está escutando a voz do Senhor, obedece. Amém. Buenas tardes, hermanos. Yo soy de la iglesia de Pamplona, Amén. España, y me llamo Natalie. Y yo venía a compartir del versículo de Lucas 4, el 18, una parte en la que dice que me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y ese versículo me tocó mucho, ya que pues la manera en la que mi hermano y yo llegamos a la iglesia fue, gracias a Dios, mediante a unas personas que Dios mandó para nosotros, porque de verdad Dios veía que nosotros teníamos el corazón quebrantado y Él nos sanó, nos salvó, y gracias a todo esto estamos aquí, y no solo nosotros, sino nosotros también hemos sido parte de toda esta bendición que nos ha dado Dios, porque también hemos sanado el corazón de mi padre, mi familia se está restaurando también. Amén. Y yo agradezco todo eso a Dios, porque es algo maravilloso sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Sabemos que una persona siempre va a estar con nosotros, como en el versículo que ponía en Hechos, que pone, dice también Jesús, dice, levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Amén. Yo siento que Dios también manda, bueno, sí, Jesús también nos manda a que en los momentos difíciles nos levantemos de cada prueba, que no nos rindamos, porque siempre va a estar Él con nosotros, nunca vamos a estar solos y nos y no debemos nunca sentirnos solos, porque nunca estaremos solos. Amén. Caminándonos todos somos. Amén. Amén. Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que alegria estar aqui. Amém. Amém. Quantos irmãos nós temos aqui hoje? Os 80? Amém. Amém. 100 pessoas. 100 no total. 100 pessoas. Amém. Olhando assim, parece que tem mais, né? Tem mais. Umas 1000 pessoas. Amém, irmãos. Senhor Jesus, graças ao Senhor por essa palavra, né? Podemos receber muita luz. E desde que os irmãos falaram sobre a conferência, e eles divulgaram o tema da conferência, né? Se querem de volta ao princípio, essa palavra tem me atormentado. Que raios é de volta ao princípio? Senhor Jesus, onde foi que eu errei? Onde que eu estava que não deveria estar? Oh, Senhor Jesus. E aí eu voltei ao Senhor, né? E voltei ao primeiro princípio descrito na Bíblia, né? Gênesis 1:1. Fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Os irmãos todos conhecem a história, né? Aquelas águas ali foram águas de julgamento. Antes da criação do homem, houve a rebelião de Satanás e seus anjos, e havia, muito provavelmente, criaturas aqui na terra, né? E quando Satanás foi lançado na terra, essas criaturas, os anjos, todos também foram lançados e se rebelaram ao Senhor, né? E aquelas águas destruíram tudo, né? Então, aquelas águas eram águas de morte. Sim. Mas aqui na palavra fala assim: havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amém.
Apesar de ter trevas, o Senhor estava ali. O Senhor estava procurando algo ali. Algo que gerasse vida. E aí no versículo 3 ele disse Deus: haja luz! Ó Senhor Jesus! Irmãos, eu não sei qual é o estado de vocês, né? Lá em Mateus fala das bem-aventuranças, né? E falam que o Senhor é bem-aventurado com aqueles que choram, aqueles pobres de espírito, né? Muitas vezes, irmãos, nós, nos últimos, toda essa turbulência que houve, eu me sentia pobre de espírito. Eu não conseguia mais tocar o Senhor. Eu me sentia preso, pesado. Falei, o que aconteceu, né? A vida inteira ouvindo o Senhor e agora estou seco. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, que Ele é a luz. Amém. Ó Senhor Jesus. Aqui em 2 Coríntios 4. Coríntios, 2 Coríntios 4, 5 e 6. Amém? Fala assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz. E é Ele mesmo, irmãos. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Cristo, Senhor Jesus. Irmãos, essa luz é o próprio Cristo. Ele mesmo vai resplandecer em nós. Oh, basta invocar. Oh, basta buscar. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, eu vi irmãos estavam hoje emocionados, né? Irmãos chorando. Irmãos, o Senhor veio justamente para você. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Aqueles que não são, aqueles fracos, aqueles que vivem à margem, aqueles pobres, o Senhor escolheu você. Amém. Porque não é nosso esforço, não é nosso conhecimento, mas é o Cristo que está em nós. Amém. Os irmãos compartilharam bastante sobre a experiência de Paulo, né? E eu também ganhei demais essa experiência, né? Porque meu nome é Paulo, sou da Alemanha, moro em Bruxelas, e minha mãe, ela me deu esse nome justamente por causa do apóstolo Paulo. Então tudo que eu fazia de errado, ela queria e me comparava a Paulo. Né? Então a vida inteira, imagina, né? Então foi difícil a coisa. Então a vida inteira eu sofri essa comparação, né? Mas o início de Paulo aqui é muito parecido o estado que estava a terra no princípio. Né? O Paulo era o melhor exemplo das trevas em uma pessoa. Uma pessoa que tinha muito conhecimento, é verdade, que tinha muito conhecimento da Torá, né? da religião judaica, é verdade. Mas aquilo, irmãos, ele estava preso à religião, preso a tudo o que ele se sentia capaz. Aquilo lá precisava receber luz. E quando a experiência dele, aqui em Atos, acho que é 14. Atos 9. Fala assim que Saulo, respirando ainda ameaças e morte. Saulo ainda estava tão nas trevas que ele respirava ameaças e morte. Senhor Jesus. Sim. Irmãos, confesso que muitas vezes eu também já respirei ameaças e morte. Mas, novamente, o Senhor apareceu para ele, né? Amém. E aí a primeira coisa que ele fala é, em Atos 26, ao meio-dia, ó rei, indo eu ao caminho fora, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim,
e dos que eu comigo. Amém. Ó Senhor Jesus, irmãos, nós precisamos dessa luz, né? Amém. Essa luz um dia chegou até nós e essa luz é o próprio Cristo. Amém. E aí, depois em Lucas 4, mostra o mesmo Espírito que estava lá no princípio, sobre aquelas águas. Agora fala aqui em 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os povos. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Amém. E restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Amém. Senhor Jesus, Paulo fala que ele não podia mais negar o comissionamento que o Senhor tinha dado a ele. Sim. Ele precisava seguir a visão celestial. Sim. Irmãos, eu tenho certeza, cada um de nós, o Senhor já apareceu e o Senhor, tenho certeza, que deu uma comissão para você em particular. Amém. Nós não podemos negar essa comissão. Amém. Tudo que nós vivemos esses últimos anos, irmãos, tudo que nós aprendemos, todas as coisas boas, nós não podemos jogar fora. Voltar ao princípio não quer dizer voltar às trevas. Não, irmãos. Não. É ver a luz. Amém. É ver a luz. Amém. É sair da condição atual, mudar de esfera e uma esfera onde Cristo seja o centro. Amém. Não mais o homem, não mais a religião, mas Cristo. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, aleluia. Senhor Jesus, você está meu português. Amém. Você está meu português aqui. Vou pegar meu caderninho aqui. Posso falar português? Queridos irmãos, a todos em português, então é mais fácil. Senhor Jesus, meu nome é Tomás, eu nasci no Paraguai, mas cresci um pouquinho na Argentina, tá? O Senhor já me perdoou. Amém! Amém! Está perdoado. Argentina, né? Eu casei com uma brasileira, né? Para melhorar a raça dela. Né? Oh, Senhor. Aleluia. Irmãos, eu estou muito feliz, viu? Eu estou muito contente porque Paulo leu um versículo que Gênesis capítulo 1, né? Aqui o Lucas capítulo 4, versículo 18, o versículo que nós vimos, ele fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Paulo leu o versículo de Gênesis, o Espírito de Deus se movia, pairava, né? Então, esse Espírito que nós recebemos, esse Espírito foi processado. Amém. Né? Esse Espírito, aqui, esse versículo que ele falou foi o Senhor Jesus. Tá? Esse versículo 18 foi ele que falou. Sim. O Senhor Jesus falou para os que estavam ali com ele. Ele falou assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Se alguém tem alguma dúvida aqui, esse Espírito está sobre mim. E esse Espírito foi processado. E quando você falava que o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, não? O Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, né? Ele sempre falava isso. Esse Espírito se processou. E hoje nós podemos falar também. Assim como Jesus falou aquele dia, sim, nós podemos falar: o Espírito está sobre nós. Amém. O Espírito, esse Espírito todo inclusivo, toda a obra que o Senhor Jesus fez, amém, está dentro de nós. Nós somos guiados por meio desse Espírito. Sim, Senhor. E isso é muito bom. Amém. Senhor Jesus. Então, no grupo aqui a gente estava conversando e esses dias quando eu estava lendo esse versículo, irmãos, esse versículo é para mim. Hoje eu preciso ter essa experiência, irmãos. Eu preciso desfrutar do Senhor. Amém. Eu preciso receber essa palavra para mim. Amém. Durante muitos anos nós
quando líamos esse versículo, nós ficávamos do lado do Senhor Jesus e falávamos assim, os pobres, né? Aqueles que estão doentes, os cegos, olha lá, levanta a mão os cegos, mas ele nunca levantava. Né? Mas hoje eu preciso ir diante do Senhor. Essa palavra é para mim. Amém. Então hoje, quando eu leio esse versículo, eu sinto o Senhor do meu lado, dá uma tomadinha no meu ombro. É você que precisa. Você precisa experimentar disso aí. Você precisa completar essa comissão. Eu vi uma visão para você, o reino. Quando o Senhor Jesus veio e falou isso, os irmãos estavam com muitos problemas. Eles estavam, naquela época, o Império Romano estava subjugando o povo. Era um reino subjugador. Eles estavam subjugando as pessoas. Mas o Senhor veio e falou assim, eu estou trazendo uma coisa nova. Um reino novo, um reino celestial. É algo diferente. E por meio desse Espírito que vocês vão receber, vocês vão cumprir. Né? Oh, Senhor Jesus. Quando nós entendemos que somos nós, essas pessoas, porque aqui fala, né? Fala assim, porquanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Né? Cris, eu também, Cris falou, o irmão Cris de Suíça, não? O irmão Cris falou, e eu tive esse mesmo sentimento, não? A palavra pobres significa vazio. Por isso dizem, desculpa, eu estava falando com o Cris aí. Então, eu tive esse mesmo sentimento, Cris. Mateus 5 fala, né, pobres, vazios. Nós somos esses vazios. Eu sou essa pessoa que precisa do Senhor. Amém. Eu preciso ser cheio do Senhor. Vocês lembram quando o irmão não me fazia isso aqui? Ele fazia isso aqui. Quando nós invocávamos o nome do Senhor, ele nos ensinou, né, quando nós somos esses pobres, esses irmãos que precisam do Senhor. Então, quando eu invoco o nome do Senhor, eu sou cheio do Senhor. E só assim eu posso entender que era eu. Aqui fala, né? Fala assim, enviar e sanar os quebrantados. Então a gente fala, cadê os quebrantados aí? Mas era eu. Era eu que. Mas durante muitos anos eu me posicionei mal. Então o Senhor Jesus, quando nós clamamos o nome do Senhor, então quando nós invocamos o nome do Senhor, quando estamos cheios, já não entra mais nada. Aqui não entra mais nada. Então o que eu preciso fazer? Invocar o nome do Senhor. Então o que veio e sai. E aí ele depois transborda. Aí eu estou cheio do Senhor. Então eu posso experimentar isso, irmãos. Isso é real para o meu viver. Eu preciso praticar isso todos os dias. Senhor Jesus. Aleluia. Então aqui, eu só queria relembrar vocês um versículo, que aqui fala, né, quebrantados de coração, pregonar, libertar os cautivos, dar vista aos cegos. Quantas vezes eu estava nessa situação? Quantas vezes nós hoje estamos nessa situação? No momento que nós deixamos de invocar o nome do Senhor, no momento que nós deixamos de clamar o nome do Senhor, nós nos conectamos do Senhor. E aí nós começamos a mostrar para o Senhor, olha aquele cego, né? Olha aquele lá que está. Mas nós esquecemos, não. Se nós não estamos conectados com o Senhor, se nós não invocamos o nome do Senhor, nós somos esses. Né? Então aqui fala aqui, né? Eu só queria, 2 Coríntios capítulo 4. O Paulo leu alguns versículos e eu vou continuar. Tá? Amém. 2 Coríntios, aqui, Senhor Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 e 8. Eu vou ler a partir do 7, né? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, 8. Diz assim. Vou ler em espanhol, tá? Eu em português. Amém. Aí arriba. Prefiro essa Bíblia aqui.
Vamos falar, não. Senhor Jesus. Amém? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Oh, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no seu corpo. Então, isso é prático para nós. Isso é real. Nós precisamos ter esse nível, irmãos. Nós precisamos experimentar isso. E esse versículo de Lucas, eu não vou falar da experiência de Paulo, né? Os irmãos vão falar isso aí. Mas eu animo aos irmãos que possam desfrutar disso aí. Tá? Esses versículos são maravilhosos. Eu preciso ter essa experiência, irmão. Eu preciso levantar todos os dias a minha mão e falar: Senhor, isso sou eu. Eu preciso ter essa experiência. Amém. Então, o Senhor vai fazer muitas coisas. O Senhor está fazendo muitas coisas. O Senhor está mostrando para nós. Aleluia. Amém. Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Señor Jesús, damos gracias al Señor por tenernos aquí. Yo soy Santiago, vengo de Roma, somos de la iglesia en Roma. Amén. Yo disfruté mucho y vamos a seguir esta línea, ¿no? Esos pocos minutos que tenemos para poder disfrutar y compartir estas perlitas. Hay en Lucas 4, versículo 18, y también Hechos capítulo 26, versículo 16, y Hechos capítulo 28, versículo 18. Podemos disfrutar tanto de lo que es la comisión que el Señor Jesús tenía. Y también la comisión que Pablo recibió. Esa misma comisión que tuvo el Señor Jesús fue trasladada para Pablo. Pero esa misma comisión que el Señor Jesús dio para Pablo también hoy es para nosotros. Y somos agradecidos al Señor, amados hermanos, porque ahora nosotros podemos entender este título de vuelta al principio. Si ustedes ven ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículos 8 y 9, ahí ustedes van a ver la relación que Dios tiene con el hombre. Es decir, ese título está relacionado con la palabra. ¿Cómo nosotros necesitamos de estar cerca de la palabra? Y necesitamos obedecer a la palabra, tener comunión con la palabra. Porque cuando el hombre dejó de tener comunión con Dios, es decir, con la palabra mismo, entonces el hombre desobedeció. El hombre dejó de tener comunión con Dios. Ahí es maravilloso esos dos versículos. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Entonces, cuando el hombre pierde la voz de Dios, es decir, la voz de Dios está en su palabra, no está en otro lado. Por una parte, cuando el Señor Jesús se le apareció a Pablo, miren, ahí hay una referencia muy linda. Ahí dice así en el versículo 16, dice: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti. Es interesante, amados hermanos, esta parte. Por una parte, cuando nosotros
vemos esta referencia bíblica, nos damos cuenta que el Señor, esa misma comisión que pasó para Pablo, también hoy es para nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros hacer como primera parte? ¿Dónde nosotros estamos en este momento? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que nosotros estamos experimentando en este tiempo? Vamos a volver a ese título, volver al principio. ¿Hay alguno que tengamos problemas con el Espíritu del cual el Señor Jesús habla aquí? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, el Espíritu del Señor está sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿dónde es el problema que teníamos últimamente nosotros? En la palabra. Entonces volvemos a Génesis, ¿no? Nosotros entonces necesitamos volver al principio, ¿en qué? En la palabra. Entonces, ¿dónde está nuestra fuente? En la palabra. Entonces, pero aquí hay otra referencia, que cuando el Señor Jesús mostró la misión y comisión que tenía que seguir Pablo, él dijo algo aquí, versículo 18. Dice, para que abras los ojos, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. El Señor Jesús mismo se estaba dando a él. Mas no era Pablo, la persona de Pablo, la que tenía que pensar Pablo, yo soy el que abro los ojos de esos ciegos, o yo soy el que sano a ellos. Esta es una referencia muy buena. Cuando habla de la fe, está hablando de la persona del Señor Jesús mismo. Es decir, Jesús iba a hacer todas las cosas a través de Pablo. Lo mismo es hoy para nosotros. Nosotros necesitamos volver al principio, es decir, volver a la palabra, para nosotros saber que todo lo que nosotros vamos a hacer no es porque nosotros somos capaces, sino porque el Espíritu del Señor que está en usted y en mí, es Él el que va a hacer la obra. Pero nosotros, amados hermanos, hoy somos felices de poder estar junto a los hermanos. Cuando yo llegué aquí, entré por esa puerta y escuché el primer himno, ¿no? Mis lágrimas no paraban, pero no era de tristeza, era de alegría de ver a los hermanos. Entonces, ese himno decía que nosotros no estamos solos, nosotros tenemos al Señor. Pero eso también nos muestra que en ciertos momentos de nuestra vida nosotros actuamos como que si estuviéramos solos. Amado hermano, amada hermana, amado joven que está aquí, usted no está solo. Nosotros tenemos al Señor. Recuerde, usted no tiene ningún problema con el Espíritu. Entonces nosotros necesitamos hoy en este tiempo volver a la palabra, a disfrutar de la palabra, porque Dios, cuando hablaba con el hombre, hablaba a través de su palabra. Y nosotros necesitamos disfrutar de Él. Cuando el hombre se apartó de la palabra, se terminó el disfrute. Perdió la presencia de Dios. Hombre, ¿dónde estás? Esa pregunta es actual. Esa pregunta sigue haciendo el Señor hoy. Hombre, ¿dónde estás? No sé cuál sea la situación suya en este momento, mas tenemos que olvidar eso. Nosotros no tenemos que estar más preocupados en qué hacen, qué están haciendo, qué van a hacer. Preocupémonos cómo estamos nosotros, porque el Espíritu del Señor está en nosotros y nosotros disfrutamos cuando estamos en el Espíritu. Amén. Entonces, hoy, amados hermanos,
seguramente nuestro hermano Salomón va a concluir aquí, ¿no? Hoy, usted y yo estamos aquí, no porque nosotros quisimos, sino porque el Espíritu del Señor nos trajo aquí. Y hoy vamos a disfrutar, amados hermanos, volviéndonos al Espíritu, invocando el nombre del Señor. Ya el hermano Tomás aquí regó el agua, ¿verdad? Amados hermanos, necesitamos estar rebosando de Espíritu. Amén. Aleluya. Jesús es el Señor. Amén. Agora mais 5 minutinhos. Amém. Não, a comida já está ali, já pronta. Não, sinceramente, irmãos, eu não sei qual o sentimento de vocês, mas eu desfrutei muito dessa comunhão. Amém. Quem desfrutou? Amém. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor está sobre cada um de nós. Amém. Nós temos que quebrar esse princípio de vir para escutar uma pessoa. Não que esteja errado isso, volto a dizer. Mas Deus, o Senhor Jesus, quer utilizar cada um de nós. Desde a irmã Ana Liliana que compartilhou aqui. Eu ganhei muito no ponto que ela falou. Quando ela se sentiu totalmente incapacitada, porque ela estava no esforço de pregar, foi quando Deus falou assim, o Senhor falou, agora que você não tem mais força, é hora de eu atuar. É o Espírito do Senhor que está sobre nós. Veja bem, o Senhor Jesus, ele estava onde? Ele estava lá no templo, né? Pega o livro de Isaías, lê esses 2 versículos, fecha o livro e fica calado. Ele não falou mais nada. O que ele quis dizer? Que mesmo ele, o próprio Deus, em carne, na pessoa de Jesus, ele como Jesus, o próprio Deus, ele tinha que depender do Espírito. Se ele dependeu do Espírito para agir, porque estava sobre ele, quanto mais nós, né? Quanto mais nós. Então, não vou entrar, os irmãos já falaram bastante. O versículo 18 explica muito bem. Libertação, abrir os olhos, lembrar os oprimidos e pregar o ano aceitável do Senhor, que significa a liberdade. O que o Espírito traz? Liberdade. Liberdade. O que o Espírito quer provocar em você e em mim? Liberdade. Amém. Eu posso dizer que hoje aqui é uma reunião dos libertos. Amém. Liberto de quê? Tradição. Religião. Amém. Conceitos. Formas. Regras. Formatos. Nós temos um Espírito que nos guia a toda a verdade. Amém. O Espírito que nos guia a toda a verdade. E quando nós estamos no Espírito, permitimos que o Espírito simplesmente opere por meio de cada um de nós, espontaneamente, irmãos, haverá harmonia. Harmonia e a unidade não vem pelo esforço meu ou seu, mas de nós nos submetermos ao Espírito. Porque o Espírito vai nos levar à unidade e à harmonia, ao respeito mútuo, a considerar os outros superiores a nós mesmos, a considerar a porção de cada um importante. Quando os irmãos aqui se enfileiraram aqui para compartilhar, eu não sei qual o seu sentimento, mas o meu foi: Senhor, obrigado, Tu vai falar por meio de cada um deles. Que na verdade falou por meio de cada um de vocês no grupo. Vocês que não puderam vir aqui, mas elegeram os representantes, vocês deram a sua porção ali. Enquanto um falava, Deus estava falando com você também, para você também falar a sua porção. E no final, se deixássemos, eu creio que nós ficaríamos só nos pequenos grupos, de tanta riqueza que haveria. Porque uma verdade, uma luz traz outra luz.
E aí nós somos mutuamente edificados. Qual que é a função da palavra de Deus e do Espírito? No final é nos edificar. Qual que é o objetivo dessa comunhão das igrejas de volta ao princípio? Nos edificar. Nós temos que sair daqui amanhã, na última comunhão, dizendo: Senhor, obrigado, eu fui mais edificado. Compreendi mais a tua palavra, mais o teu coração, compreendi mais a tua vontade. Vi que também eu sou um comissionado. Jesus foi comissionado e também nos comissionou. Quer ver um versículo maravilhoso? Salmo 133. Todos conhecem, né? Nós vamos ler Salmo 133, de 1 a 3. São 3 versículos apenas. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ele compara com o quê? Ele compara com o óleo que desce sobre a cabeça. Lucas 4, 18. O Espírito me ungiu, correto? Derramou sobre a cabeça, e este Espírito que foi derramado sobre a cabeça, que é Cristo, desce para todo o seu corpo. Amém. Por isso que podemos dizer categoricamente: eu também fui ungido. Amém. Porque o cabeça foi ungido e nós como corpo também fomos ungidos. Amém. E o que o corpo de Cristo é? Nós somos a expressão de Cristo nessa terra. Amém. O que as pessoas precisam ver em mim, em você? A mesma comissão que Cristo teve. Amém. Cristo fez a sua parte nos 3 anos e meio do seu ministério, e agora Ele entrega para todos nós, como membros do seu corpo, a mesma comissão, para ser levada adiante até a volta dele. Amém. E o que tem em comum a comissão de Cristo e a nossa comissão? O Espírito está sobre nós. Amém. Não só sobre nós, mais que isso, o Espírito está hoje dentro de nós. Amém. A unção que habita em nós nos ensina todas as coisas. Amém. Por isso que, como o irmão Santiago falou, voltando para a palavra pura de Deus, a Bíblia, e dela buscar luz, e o Senhor traz luz, porque o Espírito vai nos ensinar todas as coisas. Agora, lógico, o Espírito nos ensina, o Espírito também ensina a cada um de nós, e cada um de nós colocando nossa porção, nós somos todos ensinados também uns pelos outros. Amém. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Aqui fala: o óleo precioso sobre a cabeça, desce para a barba de Arão, desce para a gola das suas vestes, ou seja, vai até o último membro do corpo. Vai até lá o dedão do pé, o dedinho do pé, a planta do pé. Então é da cabeça até a planta do pé, toda ungida com o Espírito do Senhor. Para quê? Para trazer a expressão de Cristo e levar a comissão que Deus deu a cada um de nós. Aí fala: ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É ali, é onde está o Espírito do Senhor. Amém. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3. Daí eu termino a minha parte aqui, porque para mim a mensagem já foi dada, né? E está sendo dada por meio do corpo. 2 Coríntios 3, versículo 16 até o 18. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A liberdade traz vida, a liberdade traz harmonia. Você e eu temos que sentir liberdade no Espírito.
Não sermos restringidos por isso, por aquilo, pela religião, pelas regras, pelo faça aquilo, faça isso. Muitas vezes nós criamos a nossa própria religião. Nós criamos nossas próprias prisões. Porque nós criamos nossas próprias regras. Porque queremos servir a Deus, mas não dependemos do Espírito como devemos. Compreende, irmãos? Então não se restrinja às suas regras. Não se restrinja à sua religiosidade. Não se restrinja à maneira como você acha que deve servir a Deus. Volte-se para a palavra e dependa do Espírito. Amém. Invoque mais o nome do Senhor. Ore mais. Leia mais a palavra. Amém. Peça a revelação do Senhor. Amém. Que o Senhor vai trazer isso para nós. Amém. Irmãos, nesses últimos meses em que o Senhor tem nos dado essa nova etapa, sou testemunho que o Senhor em toda a terra está fazendo uma grande obra de libertação, de liberdade, e os irmãos estão se sentindo úteis ao Senhor. Amém. Porque cada um de nós aqui, seja 50, 80, 90 pessoas, nós somos 90 pessoas que têm um ministério, uma função, um serviço que Deus deu a cada um. Amém. Amanhã vamos falar sobre isso um pouquinho mais. E eu preciso de você. Você é indispensável. Diga para você mesmo: eu sou indispensável. Amém. Diga para o seu vizinho: você é indispensável. Irmãos e irmãs, se nós temos o Espírito do Senhor, não só sobre nós, mas em nós, o que mais eu e você precisamos? Nada. Amém. Temos tudo. Amém. Temos ou não temos tudo? Então nossa oração será uma oração de mesquinhos? Não. Oração de mendigo? Não. Nossa oração será sempre oração de poder. Amém. Para tomar posse do que Deus nos deu. Amém. Porque tudo aquilo que nós precisamos, Cristo cumpriu na cruz. Amém. E no Espírito deu para você e para mim. Amém. É tomar posse do que o Senhor nos deu. Amém. O Espírito está sobre você. O Espírito está dentro de você. Amém. E é isso, é Ele que nos capacita a fazer a comissão que Deus nos deu. Aleluia. Daí então aqui diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Liberdade. Essa liberdade não é para fazer o que eu e você queremos, não. A liberdade para que Ele opere por mim e por você para fazer a vontade dele. Tá? Louvado seja o Senhor. Amém. Então a gente quer concluir essa parte de hoje. Amém. Com essa palavra. Agradecemos a porção de cada um dos irmãos e irmãs. Amanhã nós iremos repetir essa dose, já com outros versículos. Então preparem-se. Se quiserem, nós já vamos dar os versículos para vocês. E vocês podem desfrutar-nos durante a noite, amanhã cedo. E quando em pequenos grupos, vocês já terão a luz, tá bom? Vocês vão anotem